Olá pessoal, aqui é Jeremy do canal Jerry Tech. Pessoal, no vídeo de hoje estará a mostrar como você deixar seu Android igual ao Galaxy Note 8. Bom, se você gostar deste vídeo, deixe seu like aí embaixo. Se for novo aqui, se inscreva. Com isto dito, vamos ao vídeo. Bom pessoal, chegado aqui, primeiramente vocês estarão a fazer download de um arquivo que irão encontrar o link na descrição deste vídeo. Após vocês terem feito o download, irão instalar este gerenciador de arquivo, que também o link estará na descrição deste vídeo. Bom, e em seguida estará a ativar os dados desconhecidos, neste caso para instalar qualquer aplicativo fora da Play Store. Bom, lembrando, cheguem aqui em segurança e vão até em unknown sources, ou melhor, dados desconhecidos ou fontes desconhecidas. Bom, vão voltar aí, vão abrir o vosso gerenciador e em seguida irão abrir aqui a pasta download. Vão dar um clique aí, vão ver este arquivo aqui, personalização Galaxy Note 8 Jerry Tech. Vão dar um clique aí e vão vir aqui em extrair aqui. Bom, aí vocês vão estar a esperar cerca de 1 minuto ou 2 minutos para ele estar a extrair o arquivo. Bom, após terem extraído aí, vocês vão ver uma nova pasta. Vão dar um clique aí. Eu recomendo vocês estarem a instalar estes todos os aplicativos aqui, que neste caso irá estar a facilitar a personalização. Bom, vocês vão vir aqui, vão dar um clique em Nova Launcher e vão vir aqui em Open. Bom, em seguida vão vir dar um clique aqui em Install. Bom, após terem instalado todos os aplicativos, vocês estarão a ver aqui, vão estar a dar um clique aqui em Next e em seguida estarão a dar um clique novamente em Next e vão vir aqui Swipe Up e em seguida vão vir dar um clique aqui em Apply. Bom, aqui vocês estarão a abrir as configurações do vosso dispositivo novamente e em seguida vir aqui nesta função Home. Bom, aqui vocês estarão a marcar o Nova Launcher como o vosso launcher pré-definido. Bom, em seguida irão voltar aí, como podem ver já mudou. Como eu disse, instalem todos os aplicativos que vocês encontrarem naquela pasta, ou melhor, naquele arquivo. Aqui vocês vão vir estar a procurar pelo Elegance UI. Este aplicativo aí que vem um E e uma casa assim. Irão vir dar um clique aqui em Apply Elegance UI. E em seguida vão vir dar um clique aqui em Nova Launcher. Bom, com o Nova Launcher pressionado ali, vão vir aqui aplicar em OK. Bom, como podem estar a ver aí, os ícones mudaram. Em seguida vocês estarão a pressionar aí na vossa tela, irão dar um clique aqui em Wallpaper para mudar os papéis de parede. Vão vir aqui em Pick Image e em seguida vão vir dar um clique aqui em Recente para escolher as imagens recentes. Bom, esperando aí, vocês podem estar a escolher o papel de parede que vocês gostarem. Neste caso eu estarei a escolher este aqui. E vou vir dar um clique aqui em Set Wallpaper. Bom, com o papel de parede aplicado, vocês vão vir aqui, vão dar um clique neste ícone de chamada. Vão pôr todos esses ícones na tela. Estar a organizar. Por exemplo, o Call vão vir por aqui no canto. Vão dar um clique, vão vir pegar esse Chrome, vão por aqui. Irão pegar o Chrome no meio. Vão pegar este de contato, vão remover, vão por aqui este de Play Store. E em seguida vão vir pegar aqui, por exemplo, de mensagem. Este aqui, vão vir por aqui e também vão pegar de câmera e vão por aqui. E em seguida vocês vão estar a remover cada aplicativo ou ícone que encontrarem na vossa tela. Bom, após ter removido tudo, vocês vão vir dar um clique aqui na vossa tela e vão vir dar um clique aqui em Widgets. Em seguida irão descer até onde vem Super Widget Pro, aqui embaixo. Vão passar o vosso dedo aí até onde vem aqui 4 vezes 1. Vão dar um clique aí, vão pôr aqui na vossa tela. Bom, em seguida vão vir dar um clique aqui em Resize e vão vir dar um clique aqui no Trident. Lembre-se que esse aplicativo vocês já terem instalado. Vão dar um clique aí e em seguida vocês estarão a escolher este ícone de Google Search Bar. Vão dar um clique aí. Vão vir aqui em Layout e em seguida vão ver aqui Google Logo. Vão dar um clique aí e em seguida desça um pouco para estar a fazer resize do ícone do Google para ficar mais elegante. Vão pôr até 13 que é melhor e em seguida vão vir aqui microfone Google PNG. Irão descer e vão pôr aqui em 15.
para ficar melhor também. Bom, em seguida já ter posto aí, vocês vão voltar, vão vir dar um clique aqui na vossa tela, novamente vão vir dar um clique em widget, irão descer novamente até onde vem Super Widget Pro. Bom, aqui vocês estarão a escolher este aqui 2.3, que é mais elegante e que vai servir. Ponham aí na vossa tela e vão estar a fazer o resize, que neste caso apertar, fazer resize e puxar aqui nos cantos para caber na vossa tela. Bom, em seguida vocês estarão a dar um clique aí e vir aqui em Trident e vão esperar a ele processar. Vão descer até aqui onde vem este S8 Weather, vão dar um clique aí e vão vir aqui onde vem Layout e venham dar um clique aqui neste primeiro onde vem essas duas exclamações. Desçam um pouco aí, vão vir Edit Manual e vão vir dar um clique aqui em cima, vão por 88 e esse símbolo aqui de Celsius. Bom, vão dar um bom aí e vão voltar. E em seguida vocês estarão a abrir o último aplicativo, que é o Chronofly, para deixar a sua tela arredondada para dar um efeito aí. Bom, abrindo o Chronofly, que é muito simples, você vai vir dar um clique aqui e vai vos direcionar para acessibilidade. Bom, aqui vocês vão dar um clique aqui em Chronofly, vão ligar aí e vão dar um clique em OK. Bom, como podem ver aí, a sua tela estará arredondada. Bom pessoal, como podem estar a ver aí, o seu dispositivo já está personalizado e já tem um efeito mais ou menos igual ao Note 8. Bom, se você gostou deste vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe esse vídeo para seu amigo e se você gostou do canal, se inscreva, deixe seu like aí para não perder nenhum vídeo que eu estiver a postar. Com isto dito, valeu e fui!